A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, amém, queridos? É uma alegria estar aqui. Levou um pouco de tempo, mas chegamos, graças a Deus, e realmente dá para perceber o ambiente da presença do Senhor neste lugar, amém? Fico feliz com isso. Todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu percebo, que eu acho que é o mais importante, é o ambiente. E aqui o ambiente é celestial, amém, queridos? O pastor Marcelo, junto com a sua esposa Simone, você sabe que no reino de Deus você não escolhe pessoas para trabalhar. Deus junta pessoas com um propósito. E nós nos alegramos com qualquer pessoa que esteja e tudo. Mas você sabe que nem todo mundo que chega, às vezes há uma conexão, ou às vezes você olha, você fica assim feliz. Você que é líder de célula, discipulador, você que está numa família, você sabe disso. Nem todo mundo da família, quando chega, você dá aquele sorriso, né? Mas é família, faz parte. Mas tem pessoas que você olha e fala, meu Deus, isso aqui é um presente de Deus. O pastor Marcelo, junto com a sua esposa Simone, quando eu e minha esposa olhamos para eles, nós sempre falamos, Deus, obrigado, isso é um presente do Senhor para nós. É muito bom estar aqui, vocês realmente alegram os nossos corações. Eu não sei se você conhece, mas na verdade eu acho que todo mundo conhece, porque conhece ela mais do que eu, mas minha esposa está aqui. Fica de pé, por favor. Antes, ela era conhecida como a esposa do pastor Wilson. Hoje é o contrário. Aí, ó, tá vendo? Hoje eu sou o marido da pastora Zanilda. Então, fazer o que, né? Deus sabe todas as coisas. Eu me alegro com isso, de ver quanto Deus tem abençoado minha esposa. E realmente ela tem muito da parte de Deus. Eu sempre digo que das pessoas que eu conheço, não conheço ninguém que representa mais Jesus do que ela. E eu precisava de alguém assim, porque sabe, né? Eu sou uma pessoa difícil, complicada. Então preciso de ver Jesus todo dia, toda hora, e Ele se expressa através da vida dela. Amém, queridos? Feche seus olhos, nós precisamos de revelação do Senhor para compartilhar, para entender, para falar, para compreender. Então, ore a Deus, peça ao Senhor agora que fale contigo, que abra a compreensão sua sobre a palavra, sobre o reino, sobre essa nova vida, sobre as boas novas do Evangelho. Pai de amor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, porque queremos ver como o Senhor vê. Queremos compreender como o Senhor compreende, pensar o que o Senhor sente, sentir o que o Senhor sente e desejar o que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Por isso, libera o teu Santo Espírito trazendo essa revelação nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Fala para quem está do seu lado, Deus vai te abençoar mais ainda hoje. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 14. Obrigado. Até a água tem que ser natural. É isso aí, ela cuida de mim em tudo. Até na água para beber. Queridos, o tema da conferência é Casa Cheia, e vocês sabem que nós recebemos essa palavra da parte de Deus, que é o ano da Casa Cheia. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Nossa, você crê mesmo, hein? Ué, então acho que eu nem preciso ministrar, porque eu ia falar para você crer, mas você já crê, então? Deixa eu ver, o que eu falo agora? Mas, de todo jeito, vamos ler aqui algo. Sabe, antes de eu ler... não sei se você sabe, mas eu tenho uma live de segunda a sexta, 7 horas da manhã. É um tempo, uma devocional ao Senhor, para a gente ouvir uma palavra de Deus, orarmos, abençoarmos pessoas e principalmente nos alimentar, nos encher do Espírito Santo, fluir no Espírito Santo de Deus. Você sabe, aquilo que te alimenta, aquilo que te fortalece, aquilo que te anima, aquilo que te traz disposição, traz revelação, os milagres, abre portas, é o Espírito Santo de Deus. Então eu e você devemos fluir o Espírito Santo antes, todos os dias. Eu acho assim uma insensatez, na verdade não é o que eu acho, Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz que é uma insensatez eu e você vivermos não cheios do Espírito Santo. Então nós temos um dia pela frente, e o que é que nós vamos fazer? Quais são as decisões que nós vamos escolher, tomar,
aquilo que você vai enfrentar, você tem poder, não tem força, tem sabedoria, o Espírito Santo tem tudo isso. Então é uma insensatez você levantar, não se encher do Espírito Santo, a primeira coisa, e partir para o dia, porque é uma guerra todo dia. Mas cheio do Espírito Santo, você tem certeza da vitória. Então eu passo a live todo dia às 7 horas. Se você não participa da live do pastor Marcelo, então participa da minha. Mas participe, o que importa é, você acordou, precisa se encher do Espírito Santo. E é 7 horas da manhã a minha. Mas às vezes você acorda mais cedo e fala, pastor, 7 horas eu já estou quase almoçando, você acorda muito tarde. Amém. Aí você ouve a live do outro dia. Mas se você fala, não, é muito cedo, então você assiste ela depois, já fica gravado através do Instagram, do Facebook, do YouTube, nas 3 plataformas você vai acessá-la. E eu respondo perguntas, ministro, compartilho, oro e respondo perguntas. Esses dias, alguém me fez uma pergunta assim que tem a ver com o tema. Ele falou o seguinte, é um líder de célula. Ele falou assim, pastor, é o ano da casa cheia, mas minha célula cada dia esvazia mais. E aí? Eu falei, tem um problema aí. Ou na célula dele, ou na palavra que nós recebemos. Onde é que você acha que está o problema? Eu ia te provar que era na célula, mas você já sabe tudo. Bom, mas de todo jeito, um ano da casa cheia é uma promessa, uma palavra de Deus. E você sabe, quase toda a palavra de Deus, quase toda a promessa tem uma contrapartida. Tem promessas de Deus que não tem contrapartida humana nenhuma. Deus diz que Jesus vai voltar. Isso não interessa, não depende de homem, não depende de eu crer, de eu não crer, não depende de ninguém. Jesus vai voltar, ponto. Mas tem coisas que Deus fala para a sua vida e para a minha vida, ou para a vida da igreja, para a sua família, que aí espera-se uma contrapartida. Então, essa palavra, a casa cheia, nós tiramos ela daqui, de Lucas 14. E deixa eu te contar a história. Lucas 14 fala das bodas, Se você pegar outras parábolas, está falando, porque Jesus está falando em termos simbólicos, usando exemplos do dia a dia, para que a gente entenda algo que é espiritual, que de fato vai acontecer. Então ele usa a figura de um casamento, de bodas, de uma festa e tudo, porque um dia Jesus volta, e quando ele voltar, vai haver um casamento. O casamento das galáxias, que é a igreja com Jesus, vai se casar e vai viver eternamente junto. Isso é fato, vai acontecer. E Jesus está falando sobre esse casamento nessa parábola. E ele está falando o seguinte, que olha, o Senhor resolveu dar uma festa e convidou muitas pessoas, mas na hora da festa está tudo preparado. As pessoas, alguns resolveram não ir, mas a festa estava pronta. E aí o Senhor, os servos do Senhor vai lá e fala para ela, olha, o convidado tal resolveu não vir, ele arrumou outra coisa para fazer, o outro também, e aí esses servos recebem uma palavra. Está aqui em Lucas capítulo 14, diz o seguinte, depois lhe disse, verso 22, 14, 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Então veja, o céu é um lugar que vai estar cheio de pessoas, amém? Pergunta para o seu irmão, você vai estar lá? Pergunta para o outro do outro lado, e você? Vai ficar ou tem outro compromisso? Pergunta quem está na frente, você vai estar lá também? Olha para quem está atrás e fala, e você? Vai estar lá? Então, Deus te chamou para esse casamento e para essa eternidade. Mas tem pessoas que não querem estar lá, então Deus não vai brigar com essas pessoas, vai deixar. Mas tem algo aqui muito importante que eu quero que você repare, que é o seguinte: para que a casa ficasse cheia, tem o dono da festa, aquele que organizou, que proveu, que é o dono da casa, que decidiu ter a festa, que convidou pessoas, mas acontece que tem os servos que vão atrás das pessoas. Então veja, a festa só vai acontecer com esses dois grupos, aquele que decide e aquele que coopera com aquele que decide. Então veja, a palavra de Deus para nós é a casa cheia, mas acontece que se não tem uma palavra de Deus, a casa não enche, mas se tem uma palavra de Deus, precisa ter quem vai buscar essas pessoas. E adivinha quem são essas pessoas? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você. Essa é a minha e a sua contrapartida para que a casa fique cheia.
Então isso não é só uma função aqui do pastor, não é só da pastora, não é só do líder, isso é de todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então existe uma contrapartida, sabe, irmãos? Toda a palavra de Deus tem assim, toda promessa de Deus tem isso. Deus fala algo que vai fazer, mas Ele diz para você como que é que isso vai acontecer. Nós fizemos o jejum de 21 dias, se você participou do jejum e leu o livro, então eu usei um exemplo lá de Abraão. Deus chega para Abraão e fala: vou te abençoar, você vai prosperar, eu vou te guardar, vou te proteger, e mais, vou abençoar aqueles que te abençoam e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. A promessa de Deus para Abraão. E Abraão nunca tinha ouvido da parte de Deus, e muito menos uma promessa desse tamanho. Quem aqui é filho de Abraão? Dão glória a Deus. Essa promessa é para você também, porque você tem um DNA, você é filho, então você herda aquilo que Abraão tinha. Mas acontece que Deus disse isso, e assim que Deus terminou de prometer, de falar, Deus disse o que para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, a promessa de Deus na vida dele exigia uma contrapartida dele sair. Então veja, sempre Deus coloca uma palavra, coloca uma promessa, mas existe uma contrapartida. No livro também eu falei sobre Pedro, na segunda parte. Jesus estava lá pregando, ministrando. Pedro conhecia Jesus, mas ainda não era discípulo de Jesus, mas sabia que Jesus, na cabeça dele, era um mestre em Israel. Então Jesus está lá pregando na praia, e aí juntou gente demais, não tinha jeito de ficar ali na praia, ele precisou se afastar um pouco, entra no barco de Pedro, e aí fala para Pedro: afasta um pouco o barco. Ele afasta um pouco. Então veja, Pedro está lá ouvindo a palavra, aí ele cede o barco para Jesus continuar pregando, e ele está lá. Jesus termina de pregar e fala para ele: vamos pescar. E aí Pedro pega e fala: ó, Senhor, é o seguinte, eu acabei, agora durante o dia, de manhã, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada, o mar não está para peixe. Então, o senhor é carpinteiro, que o pescador aqui sou eu, e o senhor acho que não entende muito de pescaria, não é o momento de pescar, e não tem jeito de pescar agora. Ele não falou exatamente desse jeito, não está escrito assim na Bíblia não, eu estou aqui floreando um pouco a conversa. Mas Jesus fala: lança as redes nas águas profundas, você vai pegar peixe. Agora, Pedro tinha que fazer uma escolha, crer ou não. Então, ou seja, havia uma palavra de Jesus que ele ia pescar, mas o Senhor falou: lance as redes. A palavra foi dada, mas se Pedro não tivesse lançado as redes, ele não tinha pegado um peixe. Mas ele lançou as redes, e ele nunca pegou tanto peixe quanto ele pegou aquele dia. Mais do que, nem ele conseguiu, o barco dele era pequeno para tanto peixe, ele teve que chamar outros barcos para colocar os peixes. Ou seja, tinha uma palavra de Jesus que ele ia encher as redes de peixe, mas tinha uma contrapartida que ele precisava lançar as redes. Então veja, todas as promessas de Deus, existe uma contrapartida sua e minha. A palavra que nós temos do Senhor é o quê? Casa cheia. O que é casa cheia? A sua vida é casa. Por quê? O Espírito Santo mora aí, então você é casa divina, você é trono de Deus, Deus mora aí, então você é uma casa do Senhor. Essa casa vai ficar cheia, você vai ficar cheio. Então eu fico pensando, eu conheço crentes que vivem a vida cristã numa tristeza, e eu fico pensando como que essa pessoa é crente triste. Tem gente que não tem prazer na vida cristã. Jesus falou para a mulher: ó, se você beber dessa água aqui, você nunca mais vai ter sede. Mas é crente, vive tendo sede, sai por aí buscando para saciar a sua sede, sendo que ele já encontrou com Jesus. Então é uma coisa assim contraditória. Então ele é um crente que não tem prazer, não tem satisfação e muito menos alegria. E eu fico pensando, como? Porque a casa não está cheia. Paulo disse isso: você é um crente insensato. Porque crente sensato é aquele que vive cheio do Espírito Santo. Esse é o ano da sua casa, você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é cheio de prazer, cheio de satisfação, cheio de alegria. Mas mais, você tem uma casa, você é casado, você tem uma família. Se não é casado, mora com seus pais, você tem ali uma casa. Essa casa onde você reside vai ficar cheio da presença de Deus.
vai ficar cheio da harmonia, da conexão, daquela família que dá gosto fazer parte, daquela família que você chega e fala, aqui é o meu lugar de descanso. Então é ano da sua família estar cheia da presença de Deus. Mas a palavra não fica só aí, é o ano da casa cheia, na sua vida, na sua família e na sua igreja. Agora você não falou amém, por quê? Irmãos, olha aqui esse lugar. Aqui nós podemos fazer 3, 4, 5, 6 cultos neste lugar. A hora que não tiver mais horário e nem dia para fazer culto, então está cheio. E me parece que ainda não chegou nesse momento, mas vai ficar em nome de Jesus. Esse é o ano da casa cheia. Eu imagino que se você está na sua igreja, você está vendo ela crescer. Mas acontece o seguinte, é mais do que crescer, é para ficar cheio. Quem crê nisso? Dá um glória a Deus. Vamos fazer diferente. Quem crê nisso, levanta a mão. Vira para quem está com a mão levantada e fala assim, qual é a sua contrapartida? Baixa a mão agora. Agora você não falou muito amém, né? Então veja, da parte de Deus tem uma promessa, mas toda promessa tem uma contrapartida minha e sua. E o que é para que a sua vida fique cheia, a sua família fique cheia e a sua igreja fique cheia? Tem algo que tem a ver com a sua atitude de fé, porque todas as vezes você ouve uma palavra de Deus e isso vai gerar fé no seu coração. Mas o apóstolo Tiago diz o seguinte, a fé sem obras, ou seja, a fé sem posicionamento, a fé sem uma atitude, ela é morta. Então, quando eu ouço algo da parte de Deus, isso leva-me a ter uma atitude de fé. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era o lugar onde ele morava, era a cidade da época, para uma terra que Jesus nem tinha falado. Deus nem falou qual seria, só falou para ele, sai, eu vou te falar no caminho. E ele saiu. Isso é uma atitude de fé. Quando Jesus falou para Pedro, lança as redes, e ele estava já limpando as redes para guardar, ele tinha que pensar, puxa vida, eu já passei a noite inteira pescando, não peguei nada, estou cansado, preciso dormir, eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho funcionário para pagar, tenho uma casa para sustentar, não tem peixe nenhum, eu preciso fazer um bico aí, porque a noite não teve nada, e esse homem vem e fala para mim lançar as redes, eu vou perder tempo, eu vou passar fome. Ele podia pensar isso, e falar, não vou lançar as redes, eu vou procurar um lote para capinar, sei lá, alguma coisa para fazer, um pão para vender, pegar um dinheiro emprestado, porque no final do dia eu tenho que pagar os meus funcionários, e aí? Mas não, ele lançou as redes, porque ele acreditou. O que ele falou? Em cima da tua palavra eu vou lançar as redes. Uma atitude de fé, essa é a contrapartida. Você ouve e espera-se que você faça algo em função daquilo que você creu. Eu quero usar um exemplo da palavra de Deus, está lá em um homem chamado, eu tenho certeza que você o conhece, Josué. Quem conhece Josué aqui? Dá um glória a Deus. Então abre a Bíblia aí, lá no livro de Josué. Então aqui no livro de Josué eu quero falar pelo menos 3 coisas para você, que são atitudes de fé, que produz a sua vida cheia, sua casa individual, a sua família cheia e a sua igreja cheia. Está aqui escrito há 3.500 anos atrás, e até hoje tem pessoas que ou não leu, ou não percebeu, ou não pratica. Tem 3 atitudes aqui que faz toda a diferença para que a casa fique cheia. E olha que nós temos mais 3 meses ainda nesse ano. E pode ter certeza, a palavra do Senhor vai se cumprir até o final desse ano. No entanto, espera-se essa atitude sua. Então deixa eu te contar o contexto do texto que eu vou ler. Você sabe, Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, lá do Egito. Aqui tem, isso é um fato que aconteceu de verdade, mas tem todo um simbolismo existe. O Egito aponta para o mundo, o povo de Deus aponta para a igreja. Então Moisés aponta para Cristo, é o libertador. Então Moisés foi lá, retirou o povo, mas tinha uma promessa, vou levar para Canaã. Canaã é terra que mana leite e mel. Leite e mel são os únicos alimentos que você conhece que nada precisa morrer para que eles existam. Você tira leite da vaca e mel da abelha, a abelha não morre, a vaca morre. Então terra de Canaã significa terra de vida. O Egito significa terra de morte. Então Deus está tirando da morte para a vida. Só que eles tinham que passar ali por um deserto. Isso durou 40 anos. No final de 40 anos, porque eles chegaram 2 vezes à porta de Canaã.
Uma primeira vez, 2 anos depois de sair do Egito, deram uma resposta errada, tiveram que voltar para o deserto. 38 anos depois, voltaram e agora estavam às portas de Canaã para entrar. Só que Josué era aquele rapaz que quando saiu do Egito, ele tinha por volta de 40 anos. Eu chamo gente de 40 anos rapaz, porque quem já tem 61 você sabe, né? Então, veja, um jovem. E ele era o auxiliar de Moisés. E ele cria piamente que Deus chamou Moisés para fazer toda aquela obra, tirar do Egito. Ele viu Deus usando Moisés, todo aquele poder, todas aquelas pragas, o mar abrindo, pão do céu chovendo, aquela nuvem, água saindo da rocha, todos aqueles milagres acontecendo. Durante 40 anos, Josué viu Deus usando Moisés para aquilo, e ele auxiliando, ele ajudando Moisés. Só que ao chegar às portas de Canaã, para entrar em Canaã, Deus fala algo que jamais Josué pensou. Josué nunca imaginou, nem Moisés imaginou. Deus falou: acabou, Moisés, o seu tempo, acabou o seu ministério, agora você vem para mim. E Josué é que vai entrar em Canaã. Agora você imagina, você já viu o jogador de futebol de várzea ter que substituir o Neymar? É mais ou menos a mesma coisa. Moisés era o Neymar, o Josué era o jogador de várzea. Agora o tal do Neymar quebrou a perna e ele vai ter que substituir. Você já pensou como que é que fica a cabeça do sujeito? Então imagina, Josué agora tem que substituir o grande Moisés, aquele homem que tudo que ele falava acontecia, os milagres todo mundo via, ninguém tinha dúvida que ele era um homem de Deus. E Josué era só um auxiliar, que até então nenhum milagre ainda tinha acontecido através da vida dele. E eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Mas lá dentro de Canaã, ele tinha ido lá antes, verificar, fez parte dos espias, ele sabia, tinha gigantes e cidades fortificadas. E ele estava em paz porque nós temos um grande líder, nós vamos entrar. Mas acontece que agora o tal do Moisés morreu. E o grande líder é ele. Mas ele nunca imaginou isso. E agora, o que faz? Olha o que Deus diz para ele nesse momento. Então, Josué capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte: Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Verso 2: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, que é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você fala amém aqui, mas imagina você no lugar de Josué lá. Do outro lado tem Jericó. Você está vendo Jericó? Jericó era a cidade mais protegida daquela época. Ela tinha muros tão altos e tão largos que você podia andar de charrete no muro. As pessoas moravam no muro de tão largo que ele era, de tão alto que ele era intransponível. Lembra que não tinha helicóptero, lá não tinha não tinha avião, não tinha jeito de passar aquela muralha. O povo de Israel não tinha um canivete no bolso. E lá tinha, então a cidade era muito fortificada, mas lá dentro tinha gigante. E ainda, entre eles e a terra de Canaã, tinha um rio. E ainda estava na época da cheia, um rio transbordante. Não tinha ponte, não tinha bote, não tinha nada. E Deus fala assim: vou te dar toda essa terra. Amém, glória a Deus, obrigado. E agora, entra. Mas como? Entrar como? Como que eu passo com 3 milhões de pessoas, com mulheres, com crianças, com gado? Não tem ponte, não tem barco, não tem nada. Como que eu vou para o outro lado? É uma correnteza horrível esse rio. Como que eu passo para o outro lado? Mas se eu passar, como que eu entro nessa cidade? E os gigantes? Isso era Josué, mas a promessa estava dada. É o ano da casa cheia. Deus chegou e falou: Josué, fica feliz que é o ano da terra cheia. Entra que você vai conquistar. E ele falou com você: glória a Deus. Aí a hora que ele falou glória a Deus, ele olhou: como? Deus fala como. Vou te aqui falar 3 coisas que Deus disse para Josué, que tem a ver com o ano da casa cheia. E olha qual foi a primeira coisa que Deus disse para Josué. Olha o que Deus fala:
Então Deus faz a promessa, Deus diz o que vai acontecer, e precisa de uma atitude de fé de Josué, crer nessa palavra e ter atitudes de fé. E a primeira coisa que Deus diz para ele foi o seguinte, está aqui, ó, no verso 7 e 8, tão somente, olha o que Deus está falando. Deus não falou para ele, ó, você precisa ir aprender a guerrear, você precisa aprender a usar uma espada, você precisa contratar aí uns mercenários, ou comprar umas espadas, umas lanças, uns escudos. Deus não falou nada disso. Olha o que Deus fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Ouça bem, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tão somente então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então a primeira coisa é o ano da casa cheia, mas eu e você não podemos sair da palavra de Deus. Nós temos que ficar, o que Deus está falando? Fica na minha palavra. Vai ter muitas distrações, vão ter muitos ensinos, vai ter muitos inimigos, o diabo vai estar falando no seu ouvido, pessoas vão estar falando, pessoas importantes para você, vai desanimar você, pessoas que você acredita nelas, elas vão te deixar na mão, elas vão te falar coisas, e esquece tudo que qualquer um esteja falando, fique tão somente no que eu te falei, na minha palavra, não saia nem para um lado nem para o outro, não tente conquistar na força do seu braço, mas ande sobre a minha palavra. Então veja, a promessa de Deus é para aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Deus disse para Abraão, sai, e ele saiu. Jesus disse para Pedro, lança as redes, e ele disse, sobre a tua palavra lançarei as redes. E o milagre aconteceu. Sabe, você vai ser cheio, a sua casa vai ser cheia, quando você estiver segundo a palavra de Deus. Então eu fico pensando, infelizmente o povo de Deus às vezes perece por falta de conhecimento. Quando você crê em Jesus Cristo, Ele põe em você uma fonte de água viva, que é para jorrar toda a eternidade, chamada Espírito Santo de Deus. E Paulo vem e fala, encha-se do Espírito. E alguém recebeu o Espírito Santo e ele fica quieto. Acontece que Deus dá o fogo, mas manter o fogo aceso é você que mantém o fogo aceso. Então existe uma palavra de Deus, Paulo fala lá em Efésios 5, fala, enchei-vos do Espírito. Eu e você não temos condições de trazer o Espírito para mim nem para você. Quem faz isso é obra divina, é o Espírito, é Jesus Cristo quem faz isso. Mas encher-se do Espírito, aí é com você e comigo. É o que eu digo, alguém quer o ano da casa cheia, mas ele não flui no Espírito, e sai por aí dando tiro para todo lado, porque não está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é casado, tem uma família, e ele quer que o cônjuge vive servindo ele, mas acontece que a palavra de Deus diz o contrário, que você deve servir o seu cônjuge, deve servir os seus filhos, mas a pessoa quer que todos da casa o sirvam, mas acontece no reino de Deus ao contrário, você serve as pessoas. Isso é ficar sobre a palavra de Deus. Na minha live vive as pessoas pedindo, pastor, ora para a restauração do meu casamento. Umas escrevem assim, meu marido é um estrupício, pastor, o que é que eu faço com ele? Meu marido, hoje mesmo alguém fez a pergunta, pastor, lá na minha casa, eu e meu marido, nós não temos harmonia financeira. Meu marido é um gastão, ele gasta todo o nosso dinheiro, que absurdo, o que eu faço com esse estrupício? Eu falo, Jesus amado, amém, é crente, mas está fora da palavra de Deus. Outra fala assim, compensa investir no meu casamento? Eu falo, mas será que ela não lê a Bíblia? Está fora da palavra de Deus, porque tem a possibilidade de separar, ou seja, não entendeu o que é a palavra de Deus. Aí tem homens, um escreveu para mim, falou, pastor, não aguento mais essa mulher, ela não tem cabimento, porque ela é assim, porque ela é assado. E eu fico pensando, ele nunca leu que ele deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Investe nela, para que ela seja gloriosa, sem ruga. Tem alguma irmã aqui casada com ruga? Fala para o seu esposo, Jesus não deixa ruga nenhuma na igreja, e você está deixando ruga aqui em mim. Papai, cuida disso, dá um jeito, arruma dinheiro, eu quero fazer uma plástica, tem que tirar a ruga. Amém, irmãs?
Você gostou dessa parte, né? Pois é, a pessoa quer a casa cheia, a pessoa quer fluir no Espírito, mas ele não quer fazer nada. Ele não quer, ele abre mão da palavra de Deus. Ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Ele quer fazer aquilo que ele acha que é o melhor. E a palavra de Deus está falando uma coisa e ele olha para, não sei não, acho que isso não é o melhor não. Certa vez chegou um jovem rico para Jesus e falou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou isso. Ele falou: eu tenho feito tudo isso. Jesus falou: não, falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os próprios, depois vem e me siga. O cara olhou e falou: não gostei dessa palavra não. Virou as costas e foi embora. Ou seja, Jesus está falando algo e a pessoa acha que é mais do que Jesus para avaliar o que Jesus está falando, para saber se faz ou não. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Josué? Fica na minha palavra, não saia dela. Não é se você concorda ou não concorda, fica na palavra de Deus, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Se você fica na palavra de Deus, está protegido, você está guardado, você vai ser exitoso. Deus não falou mais nada, falou mais algumas coisas, mas a primeira coisa que ele disse para Josué é: fica na minha palavra. No meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio do desafio, no meio da guerra, você vai ouvir muitas vozes. Fica com a minha palavra. Essa é a primeira coisa. Pergunta para o seu irmão: você está sobre a palavra do Senhor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você é casado ou casado? Seu cônjuge é um estrupício? Pergunta. Fala para ele: fica na palavra de Deus. Mas foi só isso que Deus falou para Josué? Não, tem mais. Então a primeira coisa: não saia da palavra. A casa vai ficar cheia se você ficar sobre a palavra de Deus. Nós fizemos jejum 21 dias. O que é que nós ensinamos no jejum? 21 dias a palavra de Deus, para que você não se afaste dela, para que você não abra mão dela, para que você fique em cima dela, porque depois do jejum é tempo de conquista, mas vai conquistar como? Em cima da palavra que você aprendeu. Chamados para fora, é para aqueles que é para lançar a rede. Quantos aqueles vão lançar a rede em nome de Jesus? Então você está sobre a palavra de Deus, pode ter certeza, a casa vai ficar cheia. Mas Deus falou mais. E aí aqui no verso, a partir do verso 10, então Deus falou: fica na minha palavra, mas ele falou mais. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Aí se você pular para o capítulo 3, a partir do verso 2, olha o que diz: sucedeu ao fim de 3 dias, então é a continuação, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então olha o que é a segunda coisa que Deus diz para Josué. Fala para o pessoal que durante 3 dias para se alimentar, se fortalecer, porque estão indo para uma guerra, vão atravessar o Jordão, e do outro lado tem guerra, do outro lado tem batalhas a serem vencidas. Eles precisavam estar fortes. Então falou: 3 dias coma, mas no final do 3º dia é para vocês fazerem o seguinte: a arca, os sacerdotes carregam a arca, eles vão pegar a arca e vai passar diante de vocês, e eles vão até o Jordão, e aí vocês vão seguir os sacerdotes que carregam a arca, mas mantenham uma distância, porque é o seguinte: vocês estão entrando numa fase da vida que vocês não sabem o que vai acontecer, então vocês devem seguir a arca. Olha a direção que a arca está dando e siga a arca. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje? Então veja, os 3 dias que naquele tempo era para o povo fortalecer, que estavam saindo do deserto, é o jejum que eu e você fizemos. Jejum é tempo de fortalecer sua alma, é tempo de fortalecer seu espírito, é tempo de você ter experiência com o Senhor, é tempo de você se alimentar do Senhor mais ainda.
E no final do jejum, o que é que era para fazer? Seguir a arca. O que é a arca? Era um móvel, você sabe, no Velho Testamento a arca era um lugar, a arca era um baú que tinha uma tampa chamada propiciatório, onde Deus manifestava e falava com o povo ali, naquela tampa, no propiciatório. Então a arca era o conjunto dessas duas peças. E quem podia carregar a arca eram somente os sacerdotes. Então os sacerdotes carregavam a arca. A arca, então, representa o quê? A presença manifesta de Deus. Quando você ouvir na palavra de Deus a arca da aliança, está falando da presença manifesta. Uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus. Então o Espírito Santo mora aqui, mora aí. Mas quando ele manifesta, você vê, você fala em línguas, você profetiza, você ora, as pessoas são curadas, você tem visões, você tem palavra de conhecimento. Então isso é a presença manifesta de Deus, é quando Deus se manifesta. Então o que é que Deus estava falando para Josué? Jejua, prepara e siga o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? É o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo está aqui, mas ele precisa jorrar, ele precisa manifestar. E quando ele manifesta, você segue. Você está orando. Aqui tem muito solteiro. Quantos solteiros tem aqui? Dá um glória a Deus. Você não fala glória a Deus com vontade, né? Quando você é solteiro, né? Você fica acusado, sou solteiro, já devia ter casado, já passou do tempo, eu não sei mais o que o povo vai falar. Pois é, mas acontece que a Bíblia fala que os solteiros estão livres para ser 100% obra de Deus. Então dá um glória a Deus por isso, solteiro, dá um glória a Deus. Mas você não quer ficar assim, né? Duro. Mas tá bom, não tem problema não. Então você está orando. Você está orando, buscando uma pessoa. Hoje mesmo alguém me fez essa pergunta na live. Falou assim: pastor, com quem que eu devo casar? Um líder de célula, um discipulador? Eu falei: não, pode casar com esse também, não tem problema não. Mas a pessoa que você deve escolher para casar é aquela que ama Jesus mais do que você. Então se você quer casar com alguém, procure alguém que ame Jesus mais do que você. Porque quem ama a Deus mais do que você vai cuidar de você como Deus cuida. E aí você vai ser feliz. Então você está orando, aí Deus fala: é essa pessoa. Fala: não gostei não. Não gostei não. Então, ou seja, o Senhor está falando para você, isso é a presença manifesta de Deus, e você está rejeitando. E depois casa com quem dá na sua cabeça, que você não sabe o que essa pessoa vai ser daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, e depois sua vida vira uma tragédia, porque você escolheu. Mas o Deus tinha falado outra pessoa, mas você quis escolher outro, e aí você agora está pagando a consequência. O que é que Deus está falando para Josué? Siga a arca. É aquilo que Deus fala, é aquilo que você faz. Aquilo que Deus manifestou é aquilo que você abraça. Então você tem ali, você está desempregado, está orando. Esses dias alguém lá na igreja falou isso para mim. 3 meses orando, buscando emprego, estava desanimado com a vida. Falei: pastor, Deus não me ouve. Eu falei: Deus ouve, Deus ouve. Deus vai te dar emprego, e mais, vai te dar muitas opções. Não acredito. Eu acredito e vai acontecer. Aí esses dias ela recebeu lá umas 9 propostas de emprego, e aí ela tinha que escolher. Aí eu falei: pastor, aconteceu um milagre. Eu falei: eu te falei que ia ter um milagre, é no tempo divino, mas aconteceu. E agora o que eu faço? Ora a Deus para te falar qual é a proposta. Porque é o seguinte, você avalia e fala: isso aqui é melhor, ou isso aqui é melhor, e isso. Mas acontece que Deus é quem sabe. Então você precisa orar para que a presença de Deus se manifeste e diga: é essa. E aí você escolhe aquela, porque aos olhos humanos pode ser que você escolha alguma coisa que parece bom agora, mas e o ano que vem? E daqui 5 anos? Como que vai ser? Eu entrei numa empresa poderosa e tudo, e se ela quebrar amanhã? Você não sabe. Aí você vai continuar desempregado, e aí? Então, mas aquilo que Deus falar, é essa a proposta que você deve aceitar? É essa que você tem que entrar. Às vezes você é um empresário, está fazendo, você é um prestador de serviço, e alguém vem e te fala um serviço muito bom, que você vai ganhar muito, você fala: opa, vou fazer. Ora antes, para saber, para Deus falar. Vai que a pessoa, você faz serviço, depois não te paga, e aí? Você vai ter prejuízo. Então, o que Deus está falando para Josué? Siga a presença manifesta. A presença manifesta é quando Deus fala, é quando algo sobrenatural acontece. Eu e você vivemos hoje, essa nova vida é vivida no sobrenatural, não é mais natural.
Natural é essa vida aqui. Eu e você vivemos no sobrenatural. É Deus falando. Se você participou ou participa da minha live, você já viu. Eu estou lá orando e às vezes Deus fala algo. Olha, está acontecendo isso e isso na sua vida. A palavra de Deus é essa para você. Isso tem a ver comigo? Tem nada a ver comigo. Isso é uma manifestação de Deus, de dom espiritual que Deus está fazendo. Deus está falando com alguém, eu estou sendo só um instrumento para isso. Isso é seguir a presença de Deus. Seguir a arca é você ser cheio do Espírito Santo, manifestando a presença de Deus. Eu fico indignado com aqueles cristãos que têm o Espírito Santo, mas não manifesta. Vive uma vida horrível, uma vida assim miserável, porque não manifesta a presença de Deus. E aí, quando a presença de Deus manifesta, os milagres acontecem, as portas se abrem, a revelação vem, as coisas ficam claras. Hoje alguém me perguntou na live: pastor, como que eu faço no meio de uma tribulação? E peça para que você veja como Deus vê esse momento que você está passando, porque se você vê como Deus vê, você vai tomar a atitude que Deus tomaria. E aí você vai vencer a tribulação. E aquela tribulação que veio para destruir sua vida, Deus vai usar ela para transformar a sua vida e abençoar a sua vida. Mas eu preciso de revelação. Mas como que eu tenho? A presença manifesta de Deus traz revelação. E tudo isso está dentro de você. O que é que Deus está falando para Josué? Josué, fique em cima da minha palavra e siga a presença manifesta. Não sai por aí tomando atitudes de bom senso ou natural, porque você não é mais bom senso e nem natural, você agora é sobrenatural. As coisas de Deus às vezes é loucura para as pessoas que estão vivendo no natural, mas loucura são eles não querer seguir o Senhor, porque Deus vive no sobrenatural. Ele te chamou para o seu reino para viver no sobrenatural. Eu e você então vamos ter casa cheia quando nós seguimos a presença de Deus. A presença manifesta. Eu tenho que orar até que essa presença se manifeste. Às vezes alguém acorda, está ruim, tem um monte de guerra pela frente, tem um monte de decisão para tomar, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, vai encontrar com alguém, vai ter que conversar, está acontecendo um problema, não tem sabedoria, e ele levanta e sai para resolver o problema. Eu fico pensando, que insensatez. Levanta, vai para o seu quarto, ora. Se está lá no seu quarto só você, porque às vezes está ali mais pessoas no quarto, seu esposo e tudo, vai para o banheiro, vai para algum lugar, vai se encher da presença manifesta de Deus. Vai orar até o Espírito Santo fluir, porque quando o Espírito Santo fluir, você vai saber o que tem que fazer. Quando ele fluir, o ânimo vem, a disposição vem, a coragem se estabelece, as coisas se abrem, você sabe o que fazer, você sabe como se posicionar, porque a presença manifesta, a presença de Deus se tornou manifesta. Seguir a arca é manifestar o Espírito Santo e segui-lo, em nome de Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão: você quer a casa cheia? Fala para ele: segue a arca. Essa foi a segunda coisa que o Senhor falou. Mas aí tem uma terceira. E olha o que o Senhor diz para Josué. Verso 12 do capítulo 3. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. A saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Olha que coisa poderosa. E aqui tem o terceiro ponto, a terceira contrapartida, e o resto é história. Olha o que Deus falou. Olha, então os sacerdotes que carregam a arca, veja, naquele tempo você sabe, só tinha uma tribo que era sacerdote, a tribo de Levi. Mas o que é que aconteceu na nova aliança? Todos os filhos de Deus se tornaram sacerdotes. Pedro fala lá em 1 Pedro 2,
9 ou 19, se não me engano, fala o seguinte: vós sois sacerdotes reais. Então todo o povo de Deus, todo filho de Deus, toda filha de Deus hoje é sacerdote. Então todos nós carregamos a arca. E acontece, quem é que carrega a arca? Os sacerdotes. E esses sacerdotes, o resto do povo não era. Eles eram para caminhar, era para o povo aguardar, olhar os sacerdotes. E o que é que Deus falou? O sacerdote tem que pegar a arca e andar na direção do Jordão. O Jordão era um rio que transbordava, era cheia. E o que era para eles fazer? Entrar no rio daquela forma, com a arca nos ombros. Ou seja, movidos pelo Espírito Santo, era para eles colocarem os pés nas águas. E a Bíblia fala o seguinte: o que Deus falou para Josué? Quando os sacerdotes que carregam a arca, ou seja, aqueles que estão manifestando a presença de Deus, quando eles colocarem os pés nas águas, o rio vai ser cortado. O rio vai ser cortado antes? Não, vai ser cortado quando eles colocarem os pés. O que isso significa? Qual é a contrapartida que Deus espera de você e de mim para que a casa fique cheia? Ousadia. Por que isso é ousadia? Você imagina, eu vou entrar nessa água e se eu colocar os pés e não abrir? Eu vou afundar com arca e tudo. Mas não, Deus falou, não, vai abrir. Agora olha, 40 anos antes, Moisés orou e o mar se abriu. Mas abriu de uma forma diferente. Naquela época, a palavra de Deus diz que o povo ficou esperando, veio, o mar se abriu, ficou um muro de um lado e do outro e secou o caminho. E quando isso aconteceu, eles atravessaram. Agora é diferente. Agora não, eles tinham que pôr os pés nas águas. E não ia abrir um caminho, ia parar a água da parte de cima, porque é um rio, não é um mar, o rio corre. Então ia secar para cá e as águas aqui iam começar a se amontoar. E a Bíblia diz que isso aconteceu e amontoou até que fez um lago enorme que afetou cidades ali para cima. Agora você imagina, você vê o rio e Deus fala: pode pôr os pés nas águas, pode ir, pode falar, pode conversar, pode bater naquela porta, ela vai se abrir, mas a porta ainda não se abriu, você vai ter que bater nela, você vai ter que conversar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que confrontar, você vai ter que se posicionar, e aí Deus vai fazer o milagre, depois que você se posicionar. E aí fica, eu vou lá, eu vou falar, e se não acontecer? Eu vou passar vergonha, o povo vai curtir com a minha cara. Eu vou lá bater naquela porta. Um dia Deus me deu uma palavra na live e falou para alguém: vai lá e bate na porta que você vai ter um emprego. Agora a pessoa vai lá, e aí? Ele bate na porta, cara, o que você está fazendo aqui? Eu quero um emprego, vai embora. E aí, como que faz? E a vergonha? E o vexame? Deus vai lá e fala para você: faz algo, e depois você vai lá e o diabo fica falando: não vai acontecer, isso não é assim, você está pensando o quê? Para com isso, quem é você? Você acha que o outro vai se dobrar? Você vai lá e falar para a pessoa que você não aceita e vai dar uma coisa na sua cabeça, e aí fica aquilo. Então Deus falou para Josué, ele falou para os sacerdotes, e o que é que aconteceu? Os sacerdotes pegaram a arca e foram, e quando eles colocaram os pés, o rio foi cortado. Agora você imagina aquele povo olhando, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, e vai subindo, e vai crescendo, e alguém fala: você não é o primeiro da fila, você está lá no meio, você é o último, e vai chegando, é aquele negócio imenso. Você fala: eu entro, e se essa água cair? E se voltar a correr? Morri, acabei. Mas acontece, o que é que Deus falou? O sacerdote fica lá no meio do rio. Você tem poder, está fluindo o Espírito Santo, fica lá para proteger as outras pessoas, porque enquanto você estiver lá, o rio vai estar cortado. Porque a presença manifesta de Deus faz todo o resto, é um milagre, é o poder de Deus. Ele só quer que você seja ousado. Ele falou, vai lá e faça. Eu ando a casa cheia, inclusive igreja cheia. E nós fizemos jejum para quê? Lançar as redes. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, você quer que eu vou lá no meu trabalho e falo para alguém que eu sou crente? Aí eles vão descobrir, eu sou agente secreto de Deus lá, eu estou lá para saber o que acontece, falo para Deus, mas ninguém sabe que eu sou crente. Você quer desfazer o meu disfarce? Pergunta para o seu irmão do lado: você é agente secreto do Senhor? Fala para ele: no reino de Deus não tem agente secreto.
Essa função é só no mundo. No reino de Deus não existe agente secreto. Pastor, mas eu vou testemunhar o quê? Eu vou orar para a pessoa, e se ela não curar? Eu orei por um fulano, ele morreu depois, e aí? Agora eu nem sei se eu oro mais, porque fica com medo de fazer um mal para a pessoa. Mas Deus está falando, vai lá e ora, e fala que a pessoa vai ser curada. E aí, eu vou, não vou? O que eu faço, o que eu não faço? O que é que Deus falou para Josué? Fique em cima da minha palavra, segue a arca e seja ousado. O que ele falou antes para Josué? Não te mandei eu? Não sou eu que estou falando? Seja ousado em cima daquilo que eu disse. Não é para você ser ousado naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você deseja. É ser ousado naquilo que Deus diz. Porque o que eu falo, o que você fala, tem pouco valor, mas o que Deus diz é certo que se fará. Então a casa vai ficar cheia quando eu for ousado naquilo que Deus diz. Então se é para eu ir lá orar por alguém, eu vou lá orar. Se é para eu testemunhar, eu vou testemunhar. Se alguém vai rir da minha cara, que ria, mas eu vou falar em quem eu creio e vou dar as boas novas. Se a pessoa vai rejeitar, é problema dela, mas cabe a mim ser ousado naquilo que Deus diz. E quando isso acontece, o milagre se estabelece. E o rio partiu. Esse foi um milagre maior do que o do Mar Vermelho, porque é o que eu estou falando, a água saiu amontoando, crescendo, e o povo passando. Não era 15 pessoas, 100 pessoas, era 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem aqui em São José do Rio Preto? Uns 400 mil? 500, 600 mil, vamos pensar, 600 mil. Lá tinha mais de 3 vezes, imagina toda a população de São José do Rio Preto, 3 vezes, 4, 5 vezes mais, passando no rio, com criança, com mulher, com gado e tudo. Esse foi o tempo, imagina quanto tempo foi isso, e lá amontoando água, e crescendo, e o povo que estava com a arca lá parado, esperando todos passarem. Quando todos passaram, eles ainda pegaram 12 pedras ali, levou para o outro lado e fez o altar para ser um memorial, para que quando as pessoas depois, anos depois, falam, o que é isso? Falei, isso aí foi quando Deus cortou esse rio e nós passamos todos e ninguém morreu e todos estamos aqui para vencer. Memorial, para lembrar as pessoas que Deus faz aquilo que Ele diz que faz, que quando eu sou ousado, as coisas acontecem. Então veja, 3 coisas que Deus diz para Josué. A primeira, não saia da minha palavra, não inventa, não cria coisas, fique em cima daquilo que Deus diz. Segundo, segue a arca, ou seja, todos os dias flua o Espírito Santo para que Ele seja direção na sua vida, para que Ele abra portas, para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê compreensão, para que Ele te traga posicionamento, traga coragem, todos os dias, e seja ousado naquilo que Deus diz. Então veja, nós temos uma palavra de Deus, o ano da casa. O que é que Deus espera de você? Fique em cima da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu fui num encontro, estava lá ministrando um encontro, fazendo um encontro, e aí, na sexta-feira chegou um casal lá, tá? Eu vi que eles ficaram assim meio, não participando. E aí no sábado de manhã nós fomos para a capela e eles vieram. E o rapaz veio de short, com uma máscara dessas de mergulho, e com uma boia na mão, pé de pato. Ele chegou lá na capela, eu fiquei olhando para ele, falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para ele assim, você está desse jeito, por quê? Ele falou, onde que é a piscina aqui? Porque me falaram que tem uma piscina enorme aqui. E que ia ser uma coisa maravilhosa, que eu ia poder nadar e tudo. E lá realmente nós tínhamos uma piscina. Ela era uma piscina muito grande, tinha mais de 25 metros, muito grande e tudo. Mas nós tínhamos mandado aterrar a piscina, porque a gente não usava a piscina. Eu falei, olha, tem uma piscina, ela é ali naquele lugar, mas não tem jeito de tomar banho nela não. Está cheio de terra. Eu falei, mas quem foi que falou para você que tinha a piscina e que você ia tomar banho? Ele falou, a fulana falou para mim que podia comprar as coisas, eu comprei tudo isso. Eu falei, nós temos um problema então. Ele falou, qual? Nós não vamos tomar banho de piscina. Ele falou, eu queria saber onde eu vou dançar gafieira. Eu falei, não vai ter dança de gafieira. Ele falou, mas a pessoa falou que ia ter. Eu
falei, ela mentiu. Ela mentiu e eu estou no meio então de mentirosos? Eu falei, não, acho que é só ela. Aí ele falou para mim assim, mas o que eu faço? Olha aqui, eu gastei dinheiro, comprei essas coisas. Eu falei, olha, é o seguinte, ela mentiu. Eu vou te falar o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos cantar, vamos buscar a Deus, ter experiência com Deus, e isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Ele falou, eu não quero saber disso. Eu falei, tá certo, é justo. Você vem enganado, mas essa é a situação. Ele falou, eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, é justo, alguém mentiu para você. Eu falei, quanto que foi que custou isso? Ele me falou, ele falou, eu paguei também a inscrição. Eu falei, eu somei tudo. E falei, onde foi que a gente te pegou? Em tal lugar. Eu chamei alguém, falei, põe no carro, leva ele para lá, dá o dinheiro para ele. Aí pagou tudo, tá? E ele foi embora. Aí ficamos no encontro, terminou o encontro, nós voltamos para a igreja. E aí a hora que eu estava entrando com o pessoal na igreja, a irmã que fez esse fake news com ele, eu falei, pastor, eu não estou vendo aqui o fulano, ele é assim, ele é assado, ele foi para o encontro e não está aqui. Eu falei, então foi você que convidou? Foi eu, pastor. E você falou para ele que o encontro seria piscina, gafieira e tudo. Eu falei, pastor, eu tinha que falar alguma coisa para ele é ímpio, é o que ele gosta. Eu falei, então você mentiu, consciente. Mas qual o problema disso? Eu falei, ok. Próximo encontro você vai fazer, você vai aceitar Jesus, você vai mudar de vida, você vai para lá, você ainda não converteu, você não sabe o que é essa nova vida. E enquanto eu for pastor aqui, nunca mais você fala uma mentira aqui, quanto mais para o ímpio, enganando. Nós não fazemos parte disso, nós não mentimos. O pai da mentira é o diabo, nós somos pai, o nosso Deus é pai, ele é a verdade, a mentira é o diabo. Você entendeu, irmã? Então, nós não saímos da palavra de Deus, não ficamos na palavra de Deus, nós anunciamos as boas novas. Se a pessoa rejeitar isso, o que eu posso fazer? Mas eu não vou mentir, eu não vou ajustar a palavra de Deus para que alguém aceite as boas novas do Evangelho. Então a primeira coisa para a casa estar cheia é ficar na palavra de Deus. Segundo, eu e você todos os dias fluindo no Espírito Santo, para que essa presença manifeste, dê direção, nos fortaleça, nos dê sabedoria, abra a porta e faça os milagres. E em cima da palavra de Deus, seguindo essa presença manifesta, vamos ser ousados a pregar tempo fora de tempo, em qualquer lugar que chegando, vamos anunciar. Pede um momento, fala, eu quero falar coisa boa aqui. Não, pastor, eu não conheço a Bíblia, não sei nem pregar. A Bíblia não fala para você pregar, a Bíblia fala para você testemunhar o que Deus fez na sua vida. Só chega e fala, olha, eu era infeliz, eu sou feliz, eu não tinha prazer, tenho. Deus falou comigo, Deus mudou minha vida, Deus mudou meu casamento, Deus mudou minha família, Deus me prosperou. Dá testemunho, seja ousado, diga isso. E o resto, o Espírito Santo faz. O milagre não é você que faz, é Deus quem faz. Ele só quer alguém que o represente, alguém que dê testemunho daquilo que tem experimentado com Ele. Quando isso acontece, qual é a consequência? Casa cheia. Faça isso na sua célula, faça isso no seu trabalho, faça isso com seus vizinhos, faça isso dentro da sua casa, faça isso aqui na hora do culto, e a casa vai ficar cheia, porque já temos uma palavra de Deus, é o ano da casa cheia. Qual que é a contrapartida minha isso? Uma atitude de fé, de ficar na palavra, de seguir a arca e de sermos ousados em nome de Jesus Cristo. Josué seguiu o que Deus diz. O resto é história, você sabe. Josué nunca perdeu uma guerra. Aos 110 anos, ele chama o povo de Israel, tinham conquistado tudo, e fala, olha, nós precisamos tomar uma decisão. Vocês vão servir a esses deuses que nós expulsamos tudo de Canaã, ou vai servir o Senhor? Mas eu já digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Morreu como um guerreiro, como um dos maiores referenciais da palavra de Deus. Por quê? Porque um dia, quando ele achava que não era nada, que não sabia como fazer, Deus deu o caminho das pedras. Deus falou, fica na minha palavra, flua o Espírito Santo e seja ousado. Ele seguiu a receita e se tornou um dos maiores heróis, dos maiores vencedores, dos maiores referenciais da palavra de Deus. Quem quer ser como Josué? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus Cristo. Quer chamar a equipe de louvor rapidamente?
Veja bem, esse levantar seu, vou te falar o que significa. Eu entendi, eu abraço essa palavra e vou praticar essa palavra. E eu serei cheio do Espírito Santo. A minha família será uma casa cheia. A igreja que eu frequento será uma igreja cheia. Porque Deus o disse. E eu vou investir nisso em nome de Jesus Cristo. Isso significa isso. Feche seus olhos e ore ao Senhor agora, que eu quero orar por você. Ore ao Senhor, já que todos ficaram de pé, não vou nem fazer apelo. Ore aí mesmo onde você está, ore e fala para Deus: eu quero, eu abraço, eu decido, eu me posiciono pelo Senhor e pelo seu reino. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra entre, traga revelação, desperte vidas, desperte pessoas, desperte famílias, em nome de Jesus Cristo, para que a tua casa enche, para que as famílias se enchem, para que as pessoas se encham da tua presença, de alegria, de prazer, de satisfação. Eu quero liberar poder, liberar unção, liberar teu fruto, frutos abundantes neste lugar, nessa cidade, em nome de Jesus Cristo, em todas as igrejas aqui representadas. Receba o poder de Deus, receba os frutos abundantes, receba as redes cheias, receba a casa cheia, em nome de Jesus Cristo. Mais do teu poder, mais da tua unção, mais fluir do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.